Fala meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que está o projeto aqui do A320, da maquete, e vamos focar especificamente nessa pontinha da asa aqui, ó, que a gente chama de sharklet. Como é que foi feita essa peça aqui, tá ok? Então, vamos lá, sem mais demora, vamos direto ao ponto. Deixa eu desligar aqui a fuselagem, a asa também não preciso ver, nem o estabilizador, vou focar aqui no sharklet. Eu estou com o mirro ligado, né? Vou desligar só para vocês focarem um pouquinho no formato dele. Ó. Pode ver que é uma peça relativamente complexa, né? Mas vocês vão ver que é bem fácil de fazer a modelagem dele. Não tem muito segredo, não. Então, como é que a gente vai começar? Deixa eu desligar o sharklet. Vou voltar a asa aqui. Vou começar com a pontinha da asa, porque pode ver o sharklet, ele tem um encaixe perfeito, uma continuidade da asa aqui, né? E essa asa tem um formato um pouco complexo aqui. Eu até já fiz outros vídeos aqui sobre como construir asa, como importar esse perfil aqui de outros softwares. Então pode ver um perfil de asa mesmo, tá? Então não são só alguns pontos aleatórios que representam mais ou menos uma asa, é um perfil mesmo. Ele tem essa parte aqui embaixo aqui, essa curvinha mesmo, o avião realmente ele é assim, tá ok? Então eu quero manter esse formato aqui. Eu quero que o sharklet que eu vou fazer, essa ponta da asa, eu vou chamar de ponta de asa que é um pouco mais fácil. A Airbus chama de sharklet, a Boeing chama de winglet. Então, eu vou chamar aqui da ponta da asa, que é um pouco mais fácil. Então, para desenhar essa ponta aqui, é uma continuidade da asa. O que a gente vai fazer? Eu estou com a asa selecionada, tá ela selecionada aqui, estou no modo edição ligado já, e já estou com esses pontos selecionados. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esses pontos aqui, ó. Shift D. Ó, se eu continuar mexendo o mouse, eu posso arrastar onde quiser, mas eu vou dar um ESC, deixar no mesmo ponto. Com esses pontos selecionados, aperta a tecla P para separar a partir da seleção. Então, P, Selection. O que aconteceu? Olha só, ele criou outro objeto, chamou de asa 001. Então, deixa eu apagar a asa agora, desligar. Vamos selecionar o asa 001. Aqui. Entrar no modo de edição dele. Eu vou tirar os modificadores da asa, eu não quero ver o mirror, não quero subdivisão, nada disso agora. Simplesmente esse perfil aqui. Ok? Então agora eu tenho os pontos que se encaixam exatamente com a asa. E esse aqui vai ser o objeto que eu vou construir para criar a ponta da asa. Então eu vou chamar de ponta. Ponta da asa. Pronto. Quando eu fiz o desenho aqui, eu fiz baseado em imagens, né? Então eu tenho as imagens de referência aqui. Tá? Então eu vou usá-las mais ou menos de novo aqui para ter a visão de frente, tem a visão de lado e a de cima. Tá? A de lado está desligada aqui a imagem. Seria essa lateral aqui. Só que eu tenho aqui o desenho, na verdade, da outro tipo de ponta. Tá? Eu até já apaguei o desenho que eu tinha, não preciso mais dele. A foto que eu tinha aqui da lateral. Mas a gente pode fazer o seguinte, para facilitar, eu posso usar já o desenho feito aqui. Eu posso ligar ele de vez em quando para a gente poder usar ele como referência, para ficar bem igual. Tá? Então é o seguinte, pessoal, como é que faz isso aqui? Eu já tenho, então, esses pontos aqui, que são exatamente igual à ponta da asa, e vou ter que afunilar. Só que olha só o que acontece. Quando eu faço afunilamento, não é simplesmente vai afunilando, escalando. Ele tem um formato diferente na ponta. Ele tem um ângulo para trás. Ele tem um ângulo para o lado. Tem uma curvatura. Então não é simplesmente fazer uma extrusão dele. Tem que mudar algumas coisinhas. E usar modificadores também. Então vamos começar. Primeira coisa. Seleciona tudo com a tecla A. Vou olhar de lado aqui, de frente, aliás, e vamos fazer uma extrusão dele. Primeira coisa, fazer extrusão. Eu vou desligar o sharklet por enquanto, vou deixar, acho que a imagem mesmo. É mais bem baixa resolução, tá? Mas só para ter uma referência, para não ficar um objeto com o outro agora. Vou fazer mais ou menos parecido. Então vamos lá. Extrudar. Mais ou menos aqui, no começo da curvatura. E agora eu vou, aliás, para não fazer um pouco diferente, fazer o seguinte, eu vou fazer a extrusão dele, como eu fiz antes, para não dar confusão, vou voltar aqui, seleciona tudo, extrude. O jeito mais fácil é o seguinte, vai até a ponta, já vou entender por quê. Olha por cima, é meio esquisito, né? Por quê? Ele tem que afunilar aquela ponta, então eu tenho que escalar isso aqui.
Vamos deixar a escala usando o medium point mesmo. Então, escala, vamos reduzir. Mais ou menos isso. E agora vou movimentar para trás, no eixo Y. G, Y. Mais ou menos aqui. Não vamos se preocupar muito com detalhes agora. Por que eu fiz primeira ponta da asa e não fui fazendo ponto a ponto aqui no meio para tentar criar uma curvatura? Pelo seguinte, eu quero que o afunilamento seja algo suave, tá? Eu posso, agora desse jeito aqui, eu posso fazer subdivisões, cortes, que vai manter esse afunilamento aqui. Então antes de eu fazer esses cortes, deixa eu só voltar para o chakra um pouquinho, a gente vê mais ou menos a largura aqui, está alinhado. Então, um pouquinho mais para baixo, ó, o tamanho é mais ou menos esse, ó. Talvez um pouquinho menor, escala. Mais ou menos isso aqui. E olhando de frente, estão, de certa forma, alinhados. Só que olha só. Deixa eu tirar o chakra de novo. Essa ponta tem que ser virada para cima, tá? Então vamos fazer o seguinte. Rotaciona esse cara aqui. E vamos virar ele para cá, para o lado. Depois eu vou virar para cima de novo, mas vocês vão entender o porquê. Porque olha só, quando eu começo a mexer muito isso aqui, eu estou impactando muito no formato também da asa. Então eu vou deixar ele mais ou menos assim, a 90 graus, com essas arestas aqui, tá ok? Isso aqui é importante, depois eu vou continuar a modificação dele. Estou mantendo o formato certinho, beleza? Tá bom. E agora vamos olhar de frente. Agora é que começa o trabalho aqui, ó. Eu não posso mexer aqui, porque aqui encaixa com a asa. Só que eu vou criar uma subdivisão. Ctrl R. Cria uma subdivisão aqui. Poderia movimentar, colocar onde quiser. Vou deixar uma só por enquanto. Então ESC e G de Grab. Para jogar para cá, mais ou menos para o meio. Está bem torto ainda, é claro. Só que olha só, pelo fato de eu começar pela base, vou até a ponta, extrudo, quando eu faço um Ctrl R, quando eu crio um loop cut, ele vai manter para mim esse afunilamento, ok? Eu poderia fazer várias extrusões, poderia, mas ele fica um pouco meio ondulado, é bem difícil de você conseguir fazer certinho, uma linha que vai seguindo aqui, ok? Então esse é um formato básico, bem pouca geometria ainda de uma ponta da asa que é curvada. Então eu tenho que criar mais geometria aqui. Só que antes, vem o seguinte, vamos dar um modificador para ele. Modificador, Subdivision, Surface. Olha só, como ele já subdivide sozinho. Um só é pouco, vamos criar duas divisões. E vamos clicar aqui nesse triângulozinho que ele, on-cage, ele mostra... Ele joga a geometria, projeta a geometria que eu estou editando para onde que o modificador está calculando que vai ficar. Então é muito mais fácil de editar. Eu consigo diretamente editar aqui, ó, e ver o que vai acontecer. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar a edição aqui. Só que antes de fazer mais subdivisões, vai ser interessante eu fazer uma coisa. Seria bom eu poder girar isso aqui, ó. Rotacionar. Medium point, só esses caras aqui. Ele tá mais coisa selecionada, não está dando certo. Eu quero só esse aqui. Estou com 34 vértices selecionados. Agora sim, um pouco melhor aqui. Vou deixar ele mais ou menos 90 graus aqui com o alinhamento com as arestas. Para ele tentar manter, né, um afunilamento suave. Olha só, como tem muito pouca divisão ainda, tem muito pouca aresta, aliás, muito pouca geometria, poucos vértices, né? E fica desse jeito mesmo aqui, ok? Só que é interessante a gente trabalhar com pouca divisão mesmo, pelo menos no início. Só que para tirar essa parte aqui, eu estou vendo essas divisões aqui, na prática eu quero que fique algo assim, ó, suave, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter que vir aqui, ó. Vamos sair do modo edição, Object Mode, Object, Shade Smooth. Opa, não estava selecionado. Eu acho que a foto atrás selecionada. Agora sim, Object, Shade Smooth.
Olha como ele já muda a visualização para mim. Aí ficou bem melhor. E aqui em Normals, deixa o Auto Smooth sempre ligado, tá? Ele vai ajudar na visualização também. Essas imagens estão atrapalhando. Vou tirar um pouquinho as imagens aqui. Tá começando a ter uma cara já de Sharklet aqui. A ponta nasal está ficando já correta. Só que deixa eu ligar de novo o original para a gente ver que está diferente. Olha aqui, ó. A curvatura, ela é diferente. Então, vou deixar como referência aqui. Vou entrar em modo edição de novo. Olha o que acontece agora. G, vou mexer nesse cara aqui. E vou tentar colocar mais ou menos em cima onde vai ficar. Olha aqui, mais ou menos isso. Eu posso até ligar a transparência, ó, ficar fácil de ver. Só que pelo fato de eu ter apenas 3 cortes, né, a base, a ponta e na verdade um corte aqui no meio só, mas eu tenho 3 seções, isso é muito pouco para que o Blender possa calcular e criar um formato do jeito que eu quero. Ele vai sempre querer arredondar isso aqui no meio, tá? Ele vai querer fazer essas subdivisões iguais. Só que eu vou ter que me focar mais nessa parte curva aqui. Essa parte aqui pode ver que é uma reta, né? Praticamente uma reta. Então eu não posso deixar tanta curva aqui. Um jeito de fazer isso aqui é o seguinte. Eu tenho que fazer mais subdivisões. Então eu vou continuar com Ctrl R. Vou fazer mais um Ctrl R aqui embaixo. Ctrl R. Olha só o que aconteceu. Pelo fato de eu ter puxado aquela geometria única aqui do meio para cá, ele vai tentar agora fazer uma subdivisão aqui. Então ele vai puxar mais, né? Olha só, eu desliguei aqui, para você ver, tá lá longe, ó. Então, por isso que ficou daquele jeito torto, tá ok? Então, vou voltar. Eu não quero deixar essa divisão bem aqui em cima do jeito que tá aqui antes. Porque vocês viram que vai dar bagunça, né? E vão criar mais algumas divisões agora. Vou voltar para o meu modo de edição dele. Vamos jogar ele para cá, mais ou menos estava antes. Só mais um Ctrl Z para não dar confusão, como estava antes. Aí. Voltando. Espera aí. Ctrl Shift Z. Aqui tá bom, deixa assim. E só vou voltar como referência aqui a foto. O desenho. Então vocês já viram que não tem como eu fazer apenas com essas 3 divisões. Vou ter que criar mais. Então vamos lá. Ctrl R. Vamos criar uma aqui. Ah, eu dei tanto Ctrl Z que eu acabei tirando a subdivisão, tá vendo? Então vamos Subdivision Surface, ligar de novo, olha, foi subdividindo. Vou criar as 2 subdivisões. Só que eu vou deixar ela desligada por enquanto de propósito, tá? Quero focar aqui agora mais ou menos no formato original dele, sem a subdivisão. Então, vamos de novo rotacionar um pouquinho aqui, deixar mais ou menos alinhado. Grab, algo assim. A gente viu que aqui ele tem que ter um corte para poder manter a linha reta. Então, Ctrl R aqui em cima. Mais ou menos aqui. Grab. Vamos fazer uma rotação também, mais ou menos aqui assim, alinhado. E o ideal aqui é o seguinte, ó. Para que eu não faça mais subdivisões aqui, mais cortes arredondados, eu quero travar bem essa parte para deixar reta. Aqui no meio, essa parte aqui, ó, eu vou criar já algumas subdivisões, ok? Só que olha só, antes de fazer isso, vamos dar uma ligadinha para a gente ver uma subdivisão, porque, olha só, ele está um pouco torcido, parece, então é bom a gente começar a ver como ele vai ficar. Eu dei tanto Ctrl Z que eu tirei o Shade Smooth também. Object, Shade Smooth, agora sim. Tá ficando bonito, tá ficando legal. A gente tem que fazer qualquer elemento que for fazer, quanto antes eu fizer antes de divisão, melhor. Ok? Porque senão fica difícil com a subdivisão ficar editando o objeto. Então, eu acho que ele está jogando de frente para o outro lado aqui. Não, tá bom. Eu achei que tinha pensando um pouquinho torto. Talvez essa parte aqui tem que correr um pouquinho para trás. Talvez essa divisão aqui é aqui, ó. Realmente está um pouquinho torto, olha só. Vou jogar um pouquinho para trás essa parte aqui, antes de eu fazer outras divisões. Grab e Y. Aí, agora ficou um pouco melhor. Agora sim, porque se eu fosse simplesmente cortar agora aqui no meio, eu ia continuar com aquele erro, né? Ele só subdividir. Agora ficou um pouco mais alinhado.
Acho que está melhor. Então vou lá, Ctrl R, vamos criar alguns cortes aqui, para travar essa geometria mesmo. Deixa aqui. Olha só, quando eu ligar agora a subdivisão, tá ligado, né? Inclusive. Olhando de frente aqui, olha só, ele manteve a reta, porque eu tenho mais geometria para suportar esse formato aqui. E agora vai ser eu trabalhar aqui embaixo, nessa parte curva, para que fique mais ou menos alinhado com a minha imagem. Ou, como já está bem próximo do fim aqui, vou deixar já o próprio objeto ativado para deixar mais ou menos parecido. Ok? Não vai ficar exatamente igual ao que eu tinha feito antes, tá? Isso aqui é só uma referência. Olha só, inclusive, até foi um bom exemplo isso. Ó. Como eu fiz a subdivisão já, se eu fosse editar isso aqui agora, olha o trabalho que eu teria. Tá vendo que ficou torto aqui? Ó? Não está bem alinhado com o objeto como eu tinha antes. Se eu for editar isso aqui agora, vai dar um baita trabalho. Então, por isso que é bom criar a subdivisão só depois está bem definido o formato. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, para arrumar isso aqui rapidinho. Ó, deixa eu tirar. Tirei, né? Pelas subdivisões. Tirei tudo. Tá ali, ó. Vamos olhar de frente agora. Por isso é bom separar de todos os lados, né? Vamos ligar o Sharklet. Vamos desligar as imagens. Ó, o meu objetivo é ficar parecido com esse amarelinho aqui. Ó. Então ele está torto aqui, não está bem legal ainda, né? Então tudo bem, vamos movimentar ele para cá, ficar mais ou menos em cima. Pronto, ficou muito próximo agora. Agora eu posso subdividir. Só que também, olha só, olhando de lado, ele está diferente, né? Grab em Y, vou jogar para cá, ainda com pouca subdivisão, né? Seleciono isso aqui, Grab em Y. Isso, claro, se quiser fazer igual o de baixo, mas só para ficar bem parecido, não precisa, só quero mostrar para vocês as técnicas e não interessa muito o formato em si aqui, tá? Ah, e tá vendo que aqui embaixo está um pouquinho maior, né? Porque não é uma coisa afunilada perfeita mesmo esse Shark. Então eu tenho que aumentar um pouquinho isso aqui, tá vendo? Então escala, aumentar um pouquinho. É bom olhar por cima também para ver, fica mais fácil para alinhar. Ainda está um pouquinho pequeno, eu acho. Pouca coisa. Escala de novo. Aperta o Shift para ter mais precisão. Mesma coisa aqui, ó. Essa subdivisão, a do meio, está pequena. Então escala. Aumenta um pouquinho. Grab em Y. Acho que está mais ou menos bom aqui. Está bem próximo. E para terminar, não quero perder muito tempo de vocês com esses detalhes. Grab em Y. Aqui. Escala, aumenta um pouquinho. Ficou bem próximo agora do objeto que eu quero copiar aqui no caso. Pronto, eu acho que o formato básico é isso aqui. Está bem definido. Agora eu vou amarrar essa geometria para quando a subdivisão atuar aqui não ficar um negócio muito fora do que eu quero. Por exemplo, eu quero aqui basicamente uma reta e aqui uma curva bem definida. Então, o início da parte reta e o final estão bem definidos já aqui. Então, agora sim, Ctrl R, cria várias divisões aqui. E vou trabalhar na parte agora da curva, está um pouquinho diferente, tá vendo? Está um pouquinho mais grosso, vou ter que mudar um pouquinho a escala. Aqui dá para rotacionar um pouquinho. Rotaciona um pouco para cá. Sim. Ó. Só pelo fato de rotacionar, na verdade, já mudou ali a espessura, né? Mais ou menos isso. E aqui, mesma coisa. Posso escalar um pouquinho. Rotaciona um pouco antes. Escala. Opa, só um detalhe que eu fiz diferente aqui. Ó. Quando eu mudei a escala aqui, eu mudei a escala como um todo. Deixa eu voltar como estava antes. Quero mexer só na espessura, né? Só no eixo. Rotaciona. Grab. Até tá bom aqui. Aqui eu posso fazer o seguinte, escala o eixo Z, por exemplo. Lá. Posso mexer só no eixo aqui. Deixa assim que eu acho que tá bom. E aqui, como é que ele está olhando por cima? Ó, a escala tá boa aqui. Não posso mexer no eixo Y, então. Olhando de frente, vou mexer só no Z. Então, rotaciona aqui um pouco. Tá para ser um pouquinho mais grosso. Escala em Z apenas, ó. Só em Z. Grab. Mais ou menos isso. E aqui, eu acho que cabe, talvez uma subdivisão aqui e outra aqui. Para amarrar essa curva.
Não, acho que melhor não. Aqui não ficou legal. Aqui no meio sim, para puxar um pouquinho para cá. E agora eu pego isso aqui. Só readeco aqui para ele. Cada vez que eu faço uma subdivisão, ele vai recalculando. Então ele fica mexendo os pontos. Então cuide com isso, né? Por isso é bom não ter muita subdivisão. E eu acho que agora está bem próximo. Está bem próximo do que eu tinha feito antes. Deixa eu desligar aqui agora o Shark, vou mostrar só isso aqui. Tá aí, ó. Eu poderia fazer outras coisas, por exemplo, o seguinte, ó, o avião ele tem é um pouquinho torcida a ponta da asa, até difícil até de mostrar aqui. Mas seria o seguinte, por exemplo, eu posso pegar esse cara aqui agora, indo por cima ele. Eu posso torcer um pouquinho ele, tá? Então você pode fazer o seguinte, usa edição proporcional. Deixar o medium point mesmo. Rotaciona. Olha só, ele pode afetar uma parte da asa, tá vendo? Da ponta da asa. Rotaciona, sei lá, em Z. E você pode mexer com o mouse até onde que vai rotacionar, até onde que ele vai torcer. Então você poderia fazer pequenos ajustes desse tipo aqui, tá? Usando edição proporcional. Tá? Isso é para movimentação também. Por exemplo, se eu quiser vir aqui na frente, não gostei muito dessa curvatura aqui, pode pegar esse cara aqui só, grab, e você determina com, olha só, com o tamanho do círculo até onde que ele vai atuar. Olha, atua mais ou atua menos. E tem o formato, pode ser esférico, smooth, linear, então tem um monte de coisa para poder brincar aqui. Mas eu acho que para efeito só didático, né, para mostrar para vocês, eu acho que tá bom. Eu queria mostrar para vocês como é que eu desenhei o chakra, para vocês verem que não tem muito trabalho, não é muito difícil. Só tem que tomar alguns pequenos cuidados de não querer sair subdividido tudo já, senão dá muito trabalho de criar o formato da peça. Olha só, vai ficar uma transição suave, tá? Ele tem realmente essa voltinha para trás aqui, o avião é realmente assim. E depois daqui para cá ele fica quase que uma transição bem suave mesmo, é constante, né? Ele mantém a torção, mantém o formato da asa, e quando eu ligar a asa, deixa eu ligar de novo aqui, ó. Vocês vão ver que ela está lá constante aqui, ó. Ficou certinho. Tá, o encaixe na asa. Só mais um detalhe que eu acabei não falando aqui, ó. Percebam que, deixa eu tirar a asa. Isso aqui tá essa cor magenta, né? É porque pelo seguinte, ó. O min increase dele, deixa eu selecionar esses pontos aqui, ó, tá 1. Porque como eu usei subdivisão, ele vai tentar subdividir tudo. E aqui eu marco quais são os pontos que não vão entrar na subdivisão. Se eu tirasse esse aqui e botar 0, ele ia ficar diferente. Ó, vendo que mudou já um pouquinho? Então, quando eu fosse ligar a asa, ele não ia encaixar perfeitamente. É meio difícil mostrar aqui, mas ele já não está mais perfeito o encaixe. Então, deixa eu desligar a asa de novo. Seleciono isso aqui tudo e marca como 1 também. Beleza? Então, eu deixei atuar todo o Subdivision Surface, todo o modificador em toda a ponta da asa, menos aqui. Para que ele possa continuar mantendo o mesmo formato. Ele praticamente, o que ele faz, ele trava os pontos, tá? O que faltaria para terminar aqui seria só fechar a ponta, né? Poderia pegar esses pontos aqui e dar um F para fechar aqui e depois fazer uma subdivisão, poder arrastar um pouquinho. Mas não vou nem mostrar agora para vocês, para não perder tempo disso aqui, com isso aqui. Só um detalhezinho que poderia ser feito é o seguinte, só rotacionar aqui, né? Opa, desliga a proporcional. Arruma aqui. Também dá para fazer um F, fechar tudo assim. Mas eu prefiro fazer mais arestas e poder fazer corte no meio e poder fazer um pouquinho arredondado. E na verdade ele tem um certo ângulo aqui, ó. Olha só. Ele é arredondado também, tá? Então eu fechei aqui. Só para vocês verem como é que tá aqui, ó. Só que eu não vou fazer para não ficar muito longo o vídeo. Beleza, pessoal? Então eu espero que tenha sido útil de alguma forma esse vídeo para vocês, para mostrar um pouquinho mais no Blender como é que eu uso ele para fazer minhas peças que eu vou usar para impressão. Então essa peça aqui é bem pequenininha, ela tem 2,4 milímetros, se não me engano. Então, centímetros, aliás.
na altura da 2 ponto alguma coisa, 2 centímetros e meio. Porque o avião de verdade, a escala está 1 para 100, tem 2,43 metros. Então, vai ser uma peça pequena, vai ser bem fininha a ponta, vai ser tipo, sei lá, 0,1, 0,2 milímetros aqui na ponta. E eu vou fazer isso aqui na impressora de resina. E o resto da fuselagem aqui, eu estou fazendo já, o molde dela, vai ser feito de fibra mesmo, tá? Então eu já imprimi, estou fazendo acabamento, vou tirar o molde para fazer de forma tradicional, de fibra de vidro. E resina e fibra. E todo o resto aí, a fuselagem aqui, né? A fuselagem é a asa também, que é uma parte grande. E peças pequenas, por exemplo, motor, as pás do motor, ponta de asa, algumas pequenas anteninhas, que você vê tudo na maquete, na impressora de resina, para ter uma maquete com bastante definição, né? Então assim que está ficando o A320. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal aqui. E também dá uma olhadinha lá no Instagram, que eu sempre posto muito mais coisa lá, porque vídeo eu faço com muito pouca frequência, né? Mas pessoal, obrigado então e até o próximo vídeo. Grande abraço.